Então, para cada encontro que você participar, você vai ter um certificado com o título daquele encontro, certo? Por isso que é importante identificar qual encontro que você fez parte. Na dúvida do título da palestra, a gente vai estar colocando ele aqui no chat também. A gente vai pedir para que quem tiver dúvidas ao longo da palestra, pode colocar no chat sua dúvida, depois a gente vai ler todas elas ao final da palestra da professora Débora, certo? Então, a gente vai pedir para que vocês não abram o áudio para fazer perguntas ao longo da palestra, porque senão vai ficando meio bagunçado, né? Vai interferindo na palestra, certo? E a gente pode deixar para tirar todas essas dúvidas e conversar ao final, tudo bem? Manter sempre o áudio, e a gente vai pedir também para que vocês desliguem o vídeo durante a palestra, porque a gente vai gravar o nosso encontro, ele já está inclusive sendo gravado. E quando a gravação é feita, se a gente deixa o vídeo aberto, ele interfere na qualidade da gravação. Então a gente vai pedir para vocês fazerem isso, e depois, quando a gente abrir para a conversa, aí todo mundo pode abrir o vídeo para participar, certo? A gente tem um grupo de WhatsApp, o pessoal vai colocar o link aí no chat, e o propósito desse grupo é realmente trocar informações sobre o curso, trocar informações sobre a prática de cuidador, certo? E a gente vai passar ali também algumas dicas. Todo mundo é convidado a participar do grupo, certo? E qualquer dúvida, a gente tem o nosso endereço de e-mail também. Se tiver alguma dúvida que surgiu após a sua participação, pode mandar mensagem, a gente vai respondendo para vocês, certo? A gente vai estar sempre disponível para tirar essas dúvidas. E uma última informação, hoje estamos aqui pelo Google Meet. O Google Meet ele tem um problema que ele tem um limite no número de participantes que podem ingressar, de 100 pessoas. Já estamos aqui em quase 70. Provavelmente a gente vai alcançar esse número. O que a gente vai fazer após, né, esse encontro, para os próximos? A gente vai utilizar uma plataforma diferente, o Zoom. O Zoom ele permite um número maior de pessoas. Então a gente vai escrever aqui no chat o nome. A gente vai escrever aqui no chat o nome do aplicativo, certo? Já vamos pedir para que vocês vão baixando esse aplicativo para os próximos encontros. Depois, para quem estiver no grupo de WhatsApp, a gente vai criar um vídeo explicando como utiliza o Zoom. É bem simples, é muito semelhante ao Google Meet. E por que dessa mudança? Eu volto a enfatizar, porque ele permite mais pessoas na sala. Então vai ser melhor para todos nós, certo? Então esse é o último encontro aqui nesse link, aqui nesse aplicativo. Depois a gente vai trabalhar no Zoom e a gente vai divulgar o link para vocês terem acesso, tá bom? Qualquer outra dúvida, fiquem à vontade para colocar pelo chat, né? Eu não vou me prolongar aqui para que a gente possa começar nosso encontro. Sejam todos bem-vindos, certo? E tenham uma ótima palestra. Depois estamos à disposição. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Fabiane, eu sou aluna do Programa de Ciências do Envelhecimento da São Judas. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje e fazer a projeção do material dela. Primeiramente, eu falo em nome de toda a equipe, da comissão, os agradecimentos da sua disponibilidade, Débora, em estar aqui hoje conosco. A Débora Goza, ela é mestre e doutora em Direito, estuda a questão da bioética frente ao idoso e suas necessidades, levando em conta os avanços das novas tecnologias. Hoje ela está aqui para apresentar a aula Conhecendo o Estatuto do Idoso e as redes de apoio ao idoso. Eu reforço aí o pedido para todos manterem os microfones desligados e, se possível, a câmera também. Caso surgirem dúvidas ou comentários durante a aula, podem escrever no chat ou aguardo o momento da discussão, que vocês podem usar o recurso aí de levantar a mão que fica no canto inferior direito. Agradeço aí todos os presentes, que vocês possam desfrutar o encontro de hoje. Passo a palavra para você, Débora. Obrigada, Fabiane. Obrigada pelas suas palavras. Queria cumprimentar a Fabiane, Tamara, todo mundo que eu conheço aqui, mas principalmente a Tamara que fez, né, o contato, daí a Fabiane também, que está me ajudando. Ainda agora há pouco falei, Fabiane, deixa eu mandar um novo né, conjunto aí de slides que eu quero fazer uma modificação. Mandei ela, não, tudo bem, então, toda a atenção aí de vocês duas nesse começo, agradecer a professora Adriana, né, coordenadora do mestrado nas Ciências do Envelhecimento, e ao professor Rodrigo Salles pelo convite, realmente, que vocês me fizeram. Eu tenho de dizer que eu fiquei super feliz com esse convite, porque eu acho que é importante, não é, a gente, quando cuida, não é, saber qual é o contexto que nós nos encontramos frente à questão do ordenamento jurídico, daquilo que é a lei. E como eu sei que, em geral, as pessoas não são da área do direito, eu sou uma infiltrada, não é,
no Ciências do Envelhecimento, porque ele é interdisciplinar, e ele é muito mais voltado para as questões da saúde, daí a disciplina bioética, né, no envelhecimento e na morte, que sempre me deixa feliz. Estamos dando agora esse semestre também essa disciplina. É sempre bom a gente poder falar um pouco do Estatuto do Idoso e aquilo que consta, não é, dentro do Estatuto do Idoso, que nos leva a uma lei maior, que é o Código Civil também, e algumas outras questões aí, até Código Penal a gente tem, que estão envolvidos nessa temática de hoje. Claro que eu sei que eu não estou falando para pessoas que são da área, não é? E aí eu acho que eu tenho essa possibilidade de não falar no chamado juridiquês, não é? Porque eu estou habituada, por exemplo, a dar aula para pessoas que estão entrando na faculdade. Quem está entrando na faculdade não entende, não é? É o que a gente vai falar. Então, se depois alguém não entender alguma coisa, quiser alguma explicação, tá, coloca no chat, como já foi falado aqui pelo Rodrigo, pela Fabiane, e daí a gente tenta tirar essa dúvida, tá? Então, o objetivo aqui é conhecendo o Estatuto do Idoso e as redes de apoio desse idoso, tá? Então, vou pedir para você isto. Olha, para a gente falar no Estatuto do Idoso, no primeiro momento, a gente tem de falar de onde surge esse estatuto. Ele não surge do nada, não é? Ele surge principalmente, quer dizer, essa ideia vai surgindo principalmente com a Constituição da República, que é conhecida como Constituição Cidadã, não é? No nosso ordenamento, e que entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988. E foi, assim, um grande marco, porque, para quem, não é isso, a gente está falando aqui num grupo de uma plateia que tem interesse nos idosos, não é? Então, se a gente for pensar, nós tínhamos tido 21 anos de uma ditadura militar, e, de repente, a gente volta à democracia, e é por isso que essa Constituição, ela é considerada uma Constituição cidadã. Por quê? Porque logo no primeiro artigo, não é? Primeiro dispositivo que a gente tem dessa lei, que a gente considera assim a lei maior que nós temos ali o quê? Que o Brasil, como uma república, não é? Pretende se constituir num Estado democrático de direito, tendo como um de seus fundamentos o quê? A dignidade da pessoa humana. Essa expressão dignidade da pessoa humana é uma expressão assim que tem muitos sentidos. O conceito é bastante amplo. Eu costumo reduzir esse conceito, eu tenho até, você pode passar para frente, Fabiane, por favor? Eu trouxe até aqui, não é um conceito, vejam, é enorme, não é? E aí eu falo assim, a qualidade intrínseca e distintiva, reconhecida em cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, e por aí vai. Eu utilizo sempre essa definição para aquilo que é o princípio da dignidade humana, é de um professor do Rio Grande do Sul, uma grande pessoa na nossa área, uma pessoa que é verdadeiramente, no termo, uma pessoa que sabe o que é dignidade humana, ou da pessoa humana, como a gente quiser, e ele traz essa definição aqui em tantas linhas. E eu reduzo essa definição dele para dizer o seguinte: dignidade da pessoa humana tem a ver com respeito, tem a ver com a gente saber que existe um outro, não é? Tem a questão da empatia, tem a questão da gente respeitar quem é esta outra pessoa que existe dentro da sociedade. Nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade. E se a gente for pensar aqui nisso voltado para o idoso, nós temos de voltar os nossos olhos para esta pessoa que é, inclusive, considerado um dos vulneráveis que nós temos. Pensem na nossa vida e vamos pensar assim, no comecinho da vida nós também somos o quê? Vulneráveis, não é? Criança, adolescente, até a gente alcançar a nossa maioridade aos 18 anos, por lei. Daí, chega um momento em que nós nos tornamos vulneráveis por um outro lado, que é o lado da nossa, que vai chegando da nossa velhice, a idade vai chegando, e não é que a gente não se sinta bem nem nada, mas é que o corpo chegou àquela faixa etária em que muitas coisas já começam, às vezes, a não funcionar tão bem como quando a gente tem 20 anos. Né? Então, são considerados para nós, da nossa área, como dois lados que nós temos de vulneráveis. Daí a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
para cuidar deste vulnerável, e agora nós temos, a partir desta Constituição, que fala nesta dignidade, no sentido de que o ordenamento jurídico, as nossas leis, depois desta Constituição, tiveram de se voltar para a pessoa. Nós falamos numa repersonalização das nossas leis, tá? Para falar o quê? Isso tudo vem desde, gente, vamos dizer assim, vem até de antes, mas principalmente depois das 2 primeiras grandes guerras que nós tivemos, e que daí a gente começa a ver que com tudo que foi feito, experimentos com as pessoas, a gente tinha de resgatar tudo isso, e foi sendo um movimento que para nós aqui no Brasil só teve realmente o boom, não é? Cresceu com a questão de nós termos saído da ditadura em 1985, e daí temos tido esta Assembleia Constituinte, que resultou nesta Constituição. Isto aqui vai ser o fundamento do nosso Estatuto do Idoso, e nós vamos ver daqui a pouquinho. Fabiane, por favor. Tá? E aí eu coloquei aqui também o seguinte, nós vimos o artigo 1º e vimos um conceito. Vamos pensar no seguinte, o artigo 3º são os artigos, assim, iniciais, não é? Aquilo que diz como que nós temos de nos portar, como o Estado brasileiro vai ser, né? E aí, o que ele diz? Vejam, prestem atenção, porque lá na frente a gente vai voltar a estudar aqui, por conta do Estatuto do Idoso. A gente quer construir o quê? Um dos objetivos daquilo que é o Brasil, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Não sou eu que estou dizendo, é a nossa lei que diz, é a Constituição do Estado brasileiro que diz que é este um dos nossos objetivos. Aí nós temos ali outros objetivos, erradicar a pobreza, tá bom? E a marginalização e reduzir o quê? As desigualdades sociais e regionais. E nós temos grandes problemas nesse sentido quando a gente pensa também na questão do idoso. Não só, mas é espalhado no país. E daí nós temos ali mais um outro objetivo, que tirei aqueles que nos interessariam, que diz o quê? Promover o bem de todos, tá? Sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, então vamos pensar em época de pandemia, não é? E quaisquer outras formas de discriminação, tá? Então, isso daqui é assim, é o nosso pano de fundo para aquilo que a gente vai começar a ver. Saindo daqui, nós entramos num artigo fundamental, que é aquele que traz os nossos chamados direitos fundamentais. Eles são essenciais. Por quê? Porque perante o Estado brasileiro, todos nós, sejamos nós brasileiros natos, sejamos nós brasileiros naturalizados, estrangeiros, todos nós, certo, temos o direito à inviolabilidade do direito à vida, isso vai estar lá no Estatuto do Idoso, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos vários direitos fundamentais, que são direitos básicos de todos nós, cujo Estado não pode o quê? Ou os quais o Estado não pode infringir. Então, ele não pode, de repente, me matar. Existe, tudo bem, uma exceção em tempos de guerra e tudo para uma pena de morte, mas o Brasil não é adepto disso. Então, o Estado brasileiro, ele tem de cumprir com isso que está escrito aqui. A nossa vida, ela é, aspas assim, vamos dizer, sagrada. Claro que, nem que sejam direitos fundamentais, gente, é importante dizer que não existem direitos absolutos. Todos os direitos vão aceitar exceções. Tá, eu digo isso pensando na questão do quê? De aborto, por exemplo, não é? E que tem toda uma discussão, ou agora estava discutindo com pessoas de um outro grupo sobre a questão do quê? De eutanásia, que teve agora uma sentença no tribunal lá no Peru, permitindo que uma senhora pratique eutanásia, não é? Ou peça para que pratiquem a eutanásia nela, em razão das circunstâncias de saúde em que ela se encontra. Então, tudo, na verdade, acaba sendo o quê? Minimizado, vamos dizer assim, em determinadas situações. Tá? Então, esses aqui são os nossos direitos fundamentais, a nossa proteção contra atos do Estado. Tá? Fabiane? Dessa parte aqui geral da nossa lei maior, da Constituição do Estado brasileiro,
nós partimos para uma parte especial, em que ele cuida do quê? Ele cuida da família. E ele cuida da família nos artigos 226 até o 230. Né? Isso não significa que é pouquinho não, gente, porque esses artigos, eles se subdividem em uma série de parágrafos, incisos, coisas que não precisam vir aqui à tona. Mas o primeiro que vem aqui para nós é a família, e a gente vai falar na rede de apoio, não é? A família, base da sociedade. Nós dizemos que a família é a célula-mãe, não é? É a célula-máter dessa sociedade. Tem especial proteção do Estado. Seja esta família qual for, seja família baseada no casamento, união estável, seja de pessoas do mesmo sexo, de pessoas de sexo distinto, não interessa. É uma entidade familiar ali em que a gente tem pais e um filho, ou um pai, ou uma mãe e filhos, a gente está falando de proteção do Estado. E aí, dentro desses dispositivos, nós encontramos 2 deles que cuidam do idoso. Então, vamos começar a prestar atenção que o Estado brasileiro, ele se preocupa, tá, com aquilo que é quem? O idoso. Então, nós temos ali algo, e eu só vou pegar a parte que nos interessa aqui, né, por isso que eu peguei só isso aqui, pensei isto. Nós temos algo que diz assim: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, coisa que eu vou dizer a vocês, sendo da área do direito, tá? Tem desembargador, que é o juiz no Tribunal de Justiça, né? Que não conhece isso daqui que vocês estão conhecendo agora, tá? Vocês estão conhecendo agora, mas vocês não são da área, né? Tem juiz que não sabe isso daqui. Eu digo isso porque conheço. Os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais, vejam, na velhice, na carência ou enfermidade. Então, se os pais têm um dever, os filhos, tendo alcançado a maioridade, claro, podendo, eles também têm um dever em relação a esses pais. Vamos pegar aqui o caso do idoso. Muitas vezes a questão da velhice vem junto com uma carência financeira, vem junto com enfermidade, vem tudo junto e misturado, né? E aí, em seguida, nós temos algo mais específico para o idoso, que é a família, e prestem atenção nisso, a ordem, não é? A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, aquilo que está lá atrás que eu mostrei para vocês, e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. Então, isso está na nossa Constituição. E aí vem algo que vai ser, vamos dizer assim, o ponto de partida para que depois a gente pudesse falar, ou né, tivemos uma lei em 1994 sobre a questão do idoso, está em vigor ainda, mas o que mais chama atenção para nós, porque é o que mais nos interessa aqui, é o Estatuto do Idoso, que só vai surgir, em razão disso que está aqui, em 2003. E no dia 1º de outubro de 2003, surge para nós o Estatuto do Idoso. Vejam o seguinte, aquele outro vulnerável que está no comecinho da nossa vida, né, que fomos nós, crianças, adolescentes, nós já tínhamos um estatuto cuidando deles, de nós, quando estivéssemos nessa idade, já desde 1990. Eu falei o ECA. Vejam quanto tempo depois nós vamos ter um Estatuto do Idoso, em 2003. Isso também demonstra algo por parte do Estado, né, de qual foi o interesse efetivamente que esse Estado teve na proteção dos vulneráveis, que são crianças, adolescentes e idosos. Tá? E aí, gente, vem algo que sempre vem trazendo grande confusão, porque nós temos algo que diz assim, então ele diz assim, né, o programa de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, Estatuto do Idoso. E parágrafo 2º, aos maiores de 65 anos, o Estatuto fala em 60, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Aqui em São Paulo, acho que todo mundo sabe, né, em 2013, quando tivemos as manifestações, o governador lá à época, não é? Governador não, prefeito, acho que era, né, o Fernando Haddad, ele fez o quê? Ele entrou lá num acordo, não é, com o Alckmin e tudo, o governador, e eles deram gratuidade para os idosos a partir dos 60 anos no transporte público. Recentemente, esse benefício foi
cortado pelo governador João Dória, tá? Agora, vejam, garantido pela Constituição, e ele tem esse respaldo, estava, não é, a idade de 65 anos. E a Constituição, gente, ela é aquilo que tem de ser seguido. Então, eu não posso ter uma lei que contrarie aquilo que está escrito na Constituição, porque se assim for, esta lei será tida ou inteiramente como inconstitucional, portanto, eu não posso segui-la, não posso aplicá-la, ou às vezes são artigos dela que não estão em conformidade com esse texto, que é o principal para nós, em termos do Estado brasileiro. Então, tudo tem de estar de acordo com esse principal que eu falei aqui para vocês. Isso daqui é o básico, não é? Que a gente está vendo. Aí, se isso daqui, então, é o principal, ele é que deu, como eu disse, a base para que a gente falasse nesse Estatuto do Idoso, que é essa lei aí, 10.741, que vem primeiro a data, depois vem o número, enfim, só para vocês saberem que essa aqui é a lei. O que diz o Estatuto do Idoso, tá? Para começo de conversa, que lá no artigo 1º ele fala que idoso é toda pessoa acima de 60 anos, tá? E daí ele diz o quê? Que o idoso, tá? Ele tem todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Lembra que eu acabei de falar lá no artigo 5º, que é o artigo principal que nós temos, não é, na defesa da nossa pessoa, da nossa integridade física, psíquica, moral, em todos os aspectos, tá? Então, são esses direitos fundamentais que garantem esse direito à vida, né? Então, inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do Estatuto do Idoso, né? Devendo aí, então, todas as oportunidades e facilidades ser usadas para a preservação, vejam lá, da saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, não é porque a gente é idoso que a gente não tem direitos como pessoas adultas que somos, tá? A gente tem, tá? A gente precisa saber que a gente tem, porque se a gente não sabe pedir, a gente não exerce, a gente desconhece, por isso que é importante a gente conhecer o direito, não é? Porque a nossa vida está o tempo inteiro sendo regida, as nossas relações, por conta das leis que a gente tem. E aí vem ali, gente, lembra que eu falei da questão da família? Olhem aqui, logo no início do Estatuto do Idoso, o que o nosso legislador, aquele pessoal que está lá no Congresso, decidiu. É obrigação da família, e de novo, vai nesta ordem, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então o Estado está lá atrás, né? Ele vem por último. Tá? Assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, nós não podemos ser tirados da nossa família. Então, ontem eu fui consultada num caso em que a filha, que toma conta de um pai muito idoso, de 92 anos, mas que é uma pessoa, assim, que tem problemas de locomoção, mas ele está bem, não é, em termos, assim, psíquicos, tanto que existe um laudo, eu fui consultada por um colega, existe um laudo, eles foram ao psiquiatra, e esse psiquiatra exatamente de sanidade mental dessa pessoa. Por quê? Porque essa filha, ela quer interná-lo numa ILPI, porque ela diz que se ela não fizer isso, ela não tem como ter a vida dela, e que ela tem o direito a ter a vida dela. Vejam, aí a gente tem dois problemas, não é? Porque realmente ela tem direito a ter a vida dela, mas existem outros irmãos, tá? E a gente tem, por outro lado, o idoso, que, como a própria Constituição diz, como o próprio Estatuto do Idoso diz, ele tem toda uma rede de apoio que está fundada onde? Nesta família. Essa rede de apoio
a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, passando aqui adiante, temos esse artigo 3º do Estatuto, que vai falar assim, num atendimento preferencial, imediato, individualizado, quando a gente vai nas repartições, enfim, os idosos, e aqui a partir dos 60 anos, eles têm preferência sobre os outros, né? O que a sociedade em geral, acho que quem é idoso sabe, muitas vezes não aceita, né? Eles acham que as pessoas idosas têm de ficar no lugar delas, e se está em uma fila, elas têm de ficar lá atrás na fila, a gente não leva em consideração que ela já viveu tudo aquilo, e que de repente eu, jovem, vou chegar lá. A gente não pensa na idade, né? A gente pensa que a gente sempre vai ter 20 anos. De repente a gente chega nos 60, nos 70, e a gente fala, poxa, e aí a gente quer ter aquele direito que uma hora a gente não respeitou do outro. Então, a gente vai ter esse atendimento preferencial, a gente tem, olhem ali, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, que é esse caso que me chegou ontem, em detrimento do atendimento asilar. Então, eu não posso colocar essa pessoa num asilo, numa ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos, se efetivamente existe gente da família que possa cuidar. Isto é assim para o idoso e é assim também quando a gente está pensando na criança e no adolescente. O objetivo sempre do legislador é manter essas pessoas dentro de uma convivência familiar, porque a gente sabe que isso é o melhor para ela, tanto num lado quanto da vida, não é? Quanto do outro lado da vida. Porque, não porque a gente já está vulnerável, mas a gente conhece tudo aquilo, a gente tem saudades das pessoas, a gente ama aquelas pessoas, a gente quer estar perto. Não é? Olha o problema agora com a pandemia, que as pessoas têm de se ver aqui pelo vídeo. Não se podem abraçar, pai, mãe, filhos que estão distantes, netos. Né? Então, vejam, a priorização aqui da lei é pela família, que vai ser a nossa principal rede de apoio. Tá? E daí, dentre os idosos, a gente tem, gente, coisa que muita gente não está sabendo, um benefício para aqueles idosos que têm acima de 80 anos, que são considerados, numa linguagem bem informal, os chamados super-idosos. Né? Então, os super-idosos são essas pessoas. A senadora Simone Tebet, ela está tentando passar um projeto de lei que vai criar outras categorias dentro dos idosos para esses super-idosos, beneficiando, inclusive, aqueles idosos que têm mais de 90 anos, porque a gente está percebendo que, à medida que a sociedade está evoluindo, não é? A medicina evolui, as inovações biotecnológicas vão indo mais para frente, a gente vai descobrindo mais coisas, só vê em quão pouco tempo as vacinas, não é, para a Covid aí foram descobertas, não é? E a gente está podendo se sentir relativamente seguro, quer dizer, quem já tomou, né? Então, a gente sente por aqueles parentes que já tomaram, tá? Que a gente vê que a idade vai indo cada vez mais para frente, tá? Então, é bom a gente saber que tem gente também pensando em garantir mais ainda esses direitos. Claro que, se houver uma situação de emergência, obviamente, entre um idoso que está relativamente bem e um mais jovem que está necessitando mais de um atendimento hospitalar, claro que vai ser dado, não é porque é o idoso ou porque é o mais jovem, não, é porque aí é uma questão de saúde. Qual deles está precisando mais de um determinado recurso? Até aí, eu não discuto, eu discuto um monte de outras coisas, mas essa parte aqui, nesse direito à saúde, eu deixo mais ou menos por aí, tá? Fabiane, por favor. Isso, nós temos o quê? Que para ajudar nisso tudo, teoricamente é isso, tá? Nós temos o quê? Também está lá dentro. Agora eu só estou falando do Estatuto do Idoso, gente. A gente tem os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municípios do idoso. Aqui a gente tem também, não é? O Conselho Municipal do Idoso, né? O Grande Conselho do Idoso, e aqui a Prefeitura de São Paulo, que busca o quê? É discutir a questão do idoso e fazer propostas, não é, de políticas públicas que possam ser implementadas. Uma vez eu participei, agora, semestre passado, participei de um encontro desses e fui ver efetivamente o que eles faziam, são bastante ativos. A questão é que não se tem dado muita atenção ao idoso nesse momento em que nós vivemos, e é justamente o idoso que está sendo vacinado porque ele tem sido mais vulnerável, não é,
em termos da pandemia, isso a gente sabe. Enfim, aí a gente entra em alguns aspectos do Estatuto, como esses direitos fundamentais. Como eu disse, o direito à vida, ele vem garantido aqui também. Ah, mas Débora, se já estava garantido na Constituição, por que a gente precisa garantir aqui no Estatuto do Idoso? Precisa, precisa. Porque na medida em que a gente coloca o direito à vida do idoso aqui, eu não estou só, né, pensando lá na Constituição. O legislador está fazendo com que a gente, o quê? Perceba, olha, a vida do idoso é importante. Não é só uma questão que está lá no artigo 5º da Constituição, não. Ele é importante, sim. É tão importante que nós vamos colocá-lo aqui. Então, sempre que o legislador, ele repete, não é porque ele quer repetir, ficar falando, né, ai, mas olha isso, e a gente cansa, né, porque tem gente que fala assim, nossa, mas precisa repetir tanto as coisas no direito? Precisa para a gente poder, o quê? Mostrar que em situações diferentes nós temos, às vezes, os mesmos direitos, mas garantidos de formas diferentes. Então, aqui a gente tem, no artigo 9º, não é, aquilo que é a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade, tá? Então, de novo, vem aquela questão do respeito que a gente tem de ter por essa pessoa. Próximo, por favor. E daí, de novo, olha, aquele artigo que eu li lá atrás fala em liberdade, fala em respeito, dignidade, isso tudo está aqui, não é? E esse direito ao respeito, ele tem a ver com a nossa integridade física, psíquica e moral, como eu disse a vocês, e aqui a gente tem de ter preservado o nosso direito a sermos autônomos, a tomarmos decisões. Eu vou mostrar para vocês o que acontece no mundo jurídico em relação ao idoso, valores, ideias, crenças, enfim, tudo aquilo que está na Constituição está resumido aqui. Está resumido aqui. E daí, gente, é dever do quê? De todos. Não só da família, como da comunidade, da sociedade, não é? Como do Estado, zelar pela dignidade desse idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, tanto que o Estatuto do Idoso, ele prevê alguns crimes e ele nos diz exatamente a quem nós devemos também nos dirigir quando esses crimes forem praticados, em relação a essa pessoa que é idosa. E é justamente aí que nós vamos para o próximo slide. No artigo 19, tá? Ele vai dizer o quê? Começamos com a questão da violência. Não é? Então, se houver caso de suspeita ou confirmação de violência, coisas que a gente às vezes fica sabendo, não é? De LPIs em que isso daqui acontece com o idoso, ou de familiares que maltratam os idosos que estão com eles, enfim, seja lá quem for, certo? Nós temos de fazer o quê? Obrigatoriamente comunicar. Autoridade policial, podemos comunicar ao Ministério Público, que é o promotor. A gente pode se dirigir ao fórum, não agora em época de pandemia, mas tem todo um atendimento virtual para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de denúncia. Existe o Conselho Municipal do Idoso, o Estadual do Idoso, o Nacional do Idoso, para que sejam feitas essas denúncias em relação a essas práticas que, vamos dizer assim, fogem àquilo que se espera numa rede de proteção, de apoio ao idoso, tá? Tanto que daí vem assim, né, considera-se violência contra o idoso, gente, qualquer ação, então pratica um ato, ou omissão, deixe de fazer, praticada em local público ou privado, que lhe cause, olhem só, morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Em épocas de pandemia, a gente tem visto que o idoso, ele tem sofrido muitos maus tratos, o grau de violência também física em relação a ele cresceu muito, a violência, não é, psicológica também cresceu muito, a chamada violência financeira também cresceu muito, porque não são poucos os familiares mais jovens que muitas vezes se utilizam, não é, de um cartão ali do benefício do idoso, não é, de receber às vezes o LOAS, de receber uma aposentadoria, e que pegam esse dinheiro, não é, para eles e para os gastos deles, deixando o idoso sem condições, muitas vezes, de, vamos dizer assim, de sobrevivência, tá? Então, isso também é um fator que precisa ser levado em consideração quando a gente fala aqui na questão
vamos dizer assim, dessa violência. Não é só um sofrimento físico ou psicológico, mas outras formas que nós estamos falando e que estão sendo estudadas também pelas pessoas que trabalham com a lei, tá? E aí nós temos, nesse próximo slide, alguns crimes específicos que são praticados contra os idosos, né? Deixar de prestar assistência ao idoso, recusar-se, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde, sem justa causa ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. A gente sabe que isso aqui eventualmente acontece, estou falando eventualmente, né, mas na pandemia tem acontecido algumas coisas que nós não gostaríamos. E daí vem ali, gente, coisa que também acontece. E tem um desses casos que vai dar origem a um projeto de lei que eu vou falar para vocês. Aí vem ali, né, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, tá? Então, são situações que a gente vê e que acontecem não só em relação ao menor, mas que também acontecem em relação ao maior. É que se a gente for pensar, a imprensa, não é, os veículos de comunicação, a própria internet, muitas vezes a informação que nos chega diz respeito ao menor, mas e a questão do idoso? Que eu acho que tem de ser efetivamente trazida mais à tona na nossa sociedade. A gente tem visto o idoso como um ser invisível. Ele não é invisível. A criança, o adolescente, porque ele é o futuro. Bom, mas e o idoso com quem a gente pode aprender tantas coisas? Não é? Então, a gente precisa começar a mudar, talvez, a forma como nós socializamos. E, para isso, às vezes, a lei dá os seus parâmetros, mas a sociedade decide, tá? Então, nós temos ali em seguida, tá? Eu vou deixar aqui o direito, não é, o Estatuto do Idoso, e vou agora cuidar de questões mais específicas nesses 20 minutos, mais ou menos, que a gente tem, tá? Então, a família agora, como essa rede de apoio, como nós vimos, a própria Constituição, ela nos fala de uma situação da família como apoio, como eu mostrei. O Estatuto do Idoso também fala em família, comunidade, sociedade, Estado. Então, em primeiro lugar, está a família, tá? E se a gente fala em família, a gente não pode deixar de falar naquilo que acho que quase todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma vez na vida, que existe algo que regulamenta o nosso direito dentro da família. Acho que todo mundo já deve ter ouvido alguém falar que alguém se separou, se divorciou, pediu alimentos, principalmente isso, né? Ou está discutindo guarda de filhos. Muitas dessas questões que têm a ver com filhos menores, hoje estão sendo voltadas também para a situação do idoso. Não se tem lei, mas nós, como advogados, estamos também criando esses espaços para a proteção desse idoso, né? Então, eu vou, daqui a pouco, dar alguns exemplos aqui, algo muito mais concreto. O que a gente tem visto, não é que, de qualquer forma que seja, todo o nosso conjunto de leis, ele busca estar de acordo com a ética, com a boa-fé e com aquilo que é uma função social de cada um dos nossos institutos. Então, vejam, a partir do momento em que nós temos a Constituição dizendo que a família é o esteio desse idoso, tem um Estatuto do Idoso falando da família, né? Tem normas, leis específicas cuidando do direito de família. A gente está vendo o quê? Que a gente está cuidando de igualdade em determinado momento, que a gente cuida do quê? De afeto. O afeto, ele não tem nenhuma lei no Brasil traz assim o amor, o afeto, o gostar, não traz. Mas isto tudo faz parte da família, e nós, na nossa área, levamos em consideração tudo isto, em qualquer instância que a gente esteja tratando da família. A gente precisa pensar que o amor, ele é uma base desse direito familiar, não é? Por isso que a gente fala hoje, principalmente, não é? Da Constituição para cá, principalmente, da dignidade humana e da questão do afeto. Existe uma função social, percebem, da família, quando ela vai tomar conta do menor, quando ela vai tomar conta do idoso, principalmente desses dois extremos, e a gente tem de perceber que nesta proteção do idoso, existe aqui algo que nós precisamos ser solidários, aquilo que eu falei lá atrás na Constituição. Então, tudo aqui está fazendo um todo,
não é? Que começou lá atrás aqui, não é para nós, mas que está no nosso Estado brasileiro, buscando dar amparo a esta pessoa. E nós, que estamos aqui vivendo dentro desta sociedade, gente, aqui temos de fazer de tudo para que isso tudo que está na letra fria da lei venha a se tornar algo efetivo. Daí eu acho a importância, não é, de os cuidadores, eu também sou cuidadora, tá, mas cuidadora familiar, não é, de duas pessoas super idosas, tá, e aí eu vejo também toda essa série de questões que a gente precisa falar sobre isso tudo aqui, não é, pelo aspecto do cuidador, porque a gente também às vezes fica falando pelo aspecto do idoso, mas é uma amálgama aqui que a gente tem, não é, a gente tem um conjunto aqui, e é disso que a gente tem de tratar. Então, quando a gente fala de solidariedade, a gente principalmente percebe que quando os cuidadores são da própria família, essa função social da família, e que a gente pode dizer assim, que a gente está vendo pela solidariedade, está existindo. E a gente tem lido várias reportagens sobre a questão da família, a importância da família no cuidado do idoso, não é? Principalmente por parte das mulheres. E aí já surge também uma outra série de discussões também. Vejam, a família, ela tem de ser um espaço, tá, que a gente chama aqui de um livre desenvolvimento da personalidade de cada um dos seus integrantes, para que, se nós somos idosos, para que a gente tenha o direito de ser idoso, para que a gente tenha o direito de ter as nossas coisas de idoso, para que o nosso estado seja respeitado pelos nossos familiares, cada um dentro do seu contexto. Numa família, hoje cedo eu estava dando aula de direito de família, eu falava para os meus alunos que estão muito no início, falava assim, gente, nós temos vários papéis numa família, todos nós aqui, uma hora nós somos filhos, uma hora nós somos pais, uma hora nós somos irmãos, tios, sobrinhos netos, tios avós, primos, não estou falando só o que conta aqui para nós na lei. Então, se a gente for pensar nisso, bom a gente pensar que em cada uma dessas nossas capacidades, habilidades, né, no lidar com o nosso familiar, nós estamos nos desenvolvendo e ajudando esse outro familiar também nesse desenvolvimento dele, tá? E é justamente pensando na questão do quê? Dessa família como uma rede de apoio que a gente vê que o Estatuto do Idoso, está ali embaixo, né, um diferencial do idoso. Ele se preocupou com o idoso, só vou dizer para vocês qual é o problema que a gente tem enfrentado. Quando diz respeito ao quê? Se o idoso não tem como prover a sua própria subsistência, claro que a gente pode falar, está lá no fim dos meus slides, no LOAS, não é? Que é o benefício que a gente tem a esse idoso, que não precisa ter contribuído ao INSS, essas coisas, tem projeto aí para ser a partir dos 60 anos, mas por enquanto ainda na lei está lá 65 anos, enfim, ele vai receber um salário mínimo, dependendo ali de quanto as outras pessoas da sua entidade familiar recebem, está tudo lá atrás. Mas vejam, se não tiver isso, ou se ninguém tiver pedido isso, nós temos o quê? Que alguém da família vai ter de ajudar no sustento desse idoso. E a gente sempre leva em consideração o quê? Qual é a necessidade do idoso, quanto ele precisa para manter esta vida, e é manter, gente, com dignidade, tá? E a possibilidade de quem é obrigado a pagar. E tudo, então, tem que ser feito com uma proporcionalidade, porque, de repente, eu posso pagar 10 mil, mas o idoso que eu estou ajudando, sei lá, que é um pai, um avô, ele precisa de 1.000. Então, não sou obrigada a pagar 10 se aquela pessoa precisa daqueles 1.000, e com aqueles 1.000, ela não está, assim, no limite da sua subsistência. Ela está indo bem, não é? Então, a gente consegue dar a roupa, a gente consegue dar os alimentos, a gente consegue dar lazer, a gente consegue dar a saúde, porque é tudo isso que está incluído dentro desse termo aqui de alimentos. Qual é o diferencial do idoso, diferentemente, por exemplo, de crianças, adultos que peçam alimentos, tá? O idoso, ele pode pedir, por exemplo, para qualquer um dos seus filhos, aquele que tem mais recursos financeiros, tá? Ele não precisa ingressar contra todos os seus filhos, que é a regra geral, seria esta, e até o Estatuto do Idoso era isso que nós tínhamos, ele ingressa contra aquele filho que tem mais dinheiro, e esse filho vai ser obrigado a pagar os alimentos para esse pai ou para essa mãe ou para os pais idosos, tá? Mas, vamos pensar no seguinte, quem são os pais que querem entrar com uma ação contra o seu filho? Pensem,
tá? Quem são os pais, ou quais são esses pais, ou quem são esses pais? A gente tem encontrado um bocado de resistência. Professora, doutora, mas precisa mesmo a gente entrar? Então, eu estou estudando um caminho junto com algumas outras pessoas, já me pediram até um artigo para publicar fora, quando eu já expus essa ideia num congresso, que o próprio cuidador desse idoso tenha possibilidade de ingressar com esse pedido substituindo o idoso, mas para o idoso, não para ele, para o idoso. Isso facilitaria muito. Da forma como o legislador pensou, vamos dizer assim, foi positiva, mas, ainda que seja positiva, a ideia foi boa, eu diria assim, né, mas dizem que de boas intenções o inferno está cheio, que ela não está sendo muito efetiva. Então, a gente tem dado, assim, nó em pingo d'água com algumas decisões que nós temos nos tribunais. Tá? Então, assim, é o irmão que está ajudando o outro, daí vem o filho e diz, não pode, porque o irmão não tem de estar aqui. Enfim, tem uma série de complicações aí, mas a ideia era boa. Tá? E é o que nós temos hoje. Então, os pais podem entrar contra os filhos. O problema é que os pais se ressentem, porque eles acham que os filhos deviam saber que eles tinham de ajudar esses pais nesse momento. Tá? O próximo slide. Vejam, tanto essa questão é importante, gente, que o próprio Código Penal, portanto, é um código, né, que cuida daquilo que é crime, tá? Estabeleceu, não faz muito tempo isso, ele alterou um dispositivo, né, um artigo do Código Penal, para dizer o seguinte, que deixar sem um motivo, então você é um filho que pode fazer isso, e você não faz, você não quer ajudar, de prover a subsistência, eu vou tirar aí das outras pessoas, não é? De ascendente inválido, que muitas vezes é um idoso, ou maior de 60 anos, opa, vou continuar aqui pelo meu, gente, que eu estou seguindo aqui pelo meu, tá? Então, esse maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, tá? Ele pode sofrer pena de detenção de 1 a 4 anos e uma multa de 1 a 10 vezes mais o maior salário mínimo vigente no país, tá? Então, isso daqui é lei hoje, tá? Bom, aí nós temos o quê? Dentro dessa proteção aqui do idoso. Um dispositivo que não está dentro do campo do direito de família, mas sabe quando a pessoa morre, aí a gente tem herança, não é? Bom, a gente tem herança. Mas, às vezes, a gente pode fazer um testamento. E digo sempre o seguinte, gente, as pessoas pensam que só faz testamento quem tem muito dinheiro. É errado. E outra coisa que as pessoas aqui no Brasil pensam, se eu fizer um testamento, eu estou chamando a morte. Ninguém está chamando a morte de nada. Eu conheço gente que fez testamento comigo há 30 anos e está aí, hein? Está vivo. Já estou depois. Fabiano? Peraí, que acho que você... Peraí. Isso, aqui. Tá? E aí, as pessoas acabam não fazendo. Mas, de repente, se esse filho não deu o amparo que às vezes ele deveria, ele pode ser deserdado, a gente pode tirá-lo da nossa sucessão. Tá, eu estou lendo ali, se parou a aula, eu acho que vocês estão, tá, me ouvindo. Não, volta ali para o outro, por favor, Fabiane. Tá, então vejam, ali ele diz o quê? Se houver o desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade, hoje é isso, não é pelo fato dele não estar ajudando com dinheiro, tá? Essa pessoa vai poder fazer um testamento e vai poder tirar esse filho da sua sucessão. Tem muita gente que procura a gente para perguntar, mas eu vou dizer a vocês que, em muitos casos, o idoso, de novo, né, o pai e mãe idosos, eles se sentem muito mal de fazer isso. Aquele que realmente vem e procura, porque ele realmente não aceita as atitudes dos filhos, esse faz. Aquele que está meio assim, ele fala, ai, doutor, eu vou pensar. Então, ele pensa, tá? E muitas vezes ele não volta. A questão não é essa, a questão é o desamparo, a vulnerabilidade desse idoso também nesse momento, até porque ele desconhece isso, tá? Vamos para frente, Fabiano? E daí vem o quê, gente? Algo que
a gente começa a levar em consideração, tem uma outra decisão já, e já existe um projeto de lei, tá, que é do senador, acho que se fala assim, né, Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, que é um projeto de lei de 2019 para garantir a este idoso, então, para nós, por lei, a partir dos 60 anos, que é o Estatuto do Idoso, tá, para que em determinado caso, qual é esse caso? Veja, eu coloquei ali, abandono afetivo inverso, ou também chamado de reverso. O que é isso? A gente tem visto muito acontecer no Poder Judiciário, né, pessoas, filhos, que ingressam com uma ação pedindo danos morais, não é, por terem sido abandonados pelo seu pai, pela sua mãe, ou às vezes por ambos, tá, durante a sua minoridade. Então, em geral é assim, a mãe ficou com os filhos, esses são os casos mais comuns, né? E o pai abandonou a família. E ele não pagou os alimentos, não ajudou a sustentar, não deu amor, não cuidou, não fez nada. Tá bom. Os nossos julgadores, né, os ministros de lá do STJ, já decidiram que eu não sou obrigada a amar ninguém. Ninguém aqui é obrigado a amar o seu familiar, a amar o marido, a amar quem não é parente, tá? O seu companheiro, não. Mas nós somos obrigados, isto sim, a cuidar. Existe um dever de cuidado. Quando esse pai, ele foge a esse dever, veja, então eu tô desassociando da questão do quê? Do afeto, tá? Ele tem, em alguns casos, dependendo de como a coisa é apresentada, aconteceu na prática, ele vai ser obrigado a pagar esta reparação a este filho ou a estes filhos. O que nós estamos vendo por base deste projeto de lei é algo bastante promissor. Eu acho que aí muitos filhos vão rever as suas posições, não é? Por quê? Porque ele diz o seguinte, ele vai alterar o Estatuto do Idoso para dispor, não é, sobre o direito da pessoa idosa, então aqui, não é, a convivência familiar e comunitária, bem como, vem aqui, não é, prever a hipótese de responsabilidade civil por abandono afetivo. E como é o inverso, são filhos que abandonam afetivamente os pais, que não é o que a gente está esperando, não é? O normal tem sido pais que abandonam os filhos, mas não os filhos que abandonam os pais, e agora a gente começa a se dar conta que isto sempre aconteceu. Esse projeto de lei surge para modificar o Estatuto do Idoso, ele ainda não foi aprovado, e para dispor da seguinte forma, o próximo slide, por favor. Para dispor assim, gente, que a pessoa idosa tem direito à manutenção dos vínculos afetivos com a família, dos vínculos sociais com a comunidade, em ambientes que garantam o envelhecimento saudável. Então, de repente, a gente não pode tirar o idoso de onde ele se encontra e ficar levando para o outro, não, porque aqui vai ser bom e aqui você fica sozinho, fica melhor. Não. Os juízes também levam isso em consideração na hora de decidir, tá? Aos filhos incumbe o dever do quê? Vejam, não diz que eu tenho um dever de amar, mas diz que eu tenho um dever de cuidado, de amparo e proteção da pessoa idosa. E a violação disso tudo aqui, certo, vai constituir o que é um ato ilícito e vai sujeitar aquele que não cumprir com isso a uma responsabilização pelo abandono afetivo. Isto ainda não é lei, tá? Mas está sendo baseada naquilo que também não é lei, quando pais abandonam filhos, mas tem sido julgado em muitos casos pelos tribunais Brasil afora. E agora a questão começa a ser vivenciada também pelo lado do idoso, que está sendo abandonado por esses filhos, e o idoso, da mesma forma que o menor, precisa do amparo dos seus familiares. Tudo bem, tem idoso que não precisa, vamos dizer assim, que consegue se virar, ganha, trabalha até ele morrer, e em idade já avançada, tem. Mas vamos falar aqui entre nós, não é? Não é a maior parte das pessoas que isso daqui acontece. Chega um momento em que a gente depende de ajuda, em muitos casos, tá? Então, só para trazer a vocês algo que a gente espera que venha a acontecer, tá? Agora, existe aqui, dentro dessa proteção e da família como uma proteção, o seguinte, quando a gente pensa no menor, e a gente pensa, por exemplo, que o menor que não tem uma família, ele pode ser adotado, então ele fica lá, não é, nas instituições, esperando para ser adotado,
e muitas vezes ele não é adotado. Recentemente saiu uma reportagem no jornal falando daquelas crianças, agora adolescentes, adultos, que não foram adotadas, que cresceram ali nos abrigos, não é, do Estado, ou às vezes amparados ali pelo Estado, mas particulares, e que chegam à idade de 18 anos e que têm de deixar o abrigo, porque não pode mais ficar lá, porque sua maioridade. Então, toda uma rede também de apoio que tem ali, tá? E aí, se essa pessoa ainda é menor, vamos dizer assim, a gente pode colocá-la numa família substituta, a família adotiva. O ideal é que ela fique com a sua família natural, biológica, mas se não der, a gente tenta uma colocação numa família substituta. A gente então tentando fazer isso com o idoso. Uma coisa é criança, tá? Uma coisa é adolescente. Aqui tem outro tipo, vamos dizer assim, de vulnerabilidade. Outra coisa é o nosso idoso. Vocês já imaginaram a adoção de idoso? Quando eu li isso daqui pela primeira vez, isso aqui é de 2019, tá? Eu tenho até um artigo, mas daí eclodiu a pandemia, ele nem saiu publicado ia sair publicado na Folha, tá? Mas hoje em dia é tudo só a Covid, ninguém está interessado nisso daqui. Eu peguei, virei para os meus super idosos e falei para eles, o que vocês acham de vocês serem adotados? O quê? Como? Não, que tem um projeto aí para a gente poder adotar idoso. E esse projeto já tem até um nome, gente, pelo qual a lei vai ficar conhecida, que é a Lei Dona Cotinha. Lá em Goiás, teve uma senhora que foi abandonada, lembra lá do abandono que a gente não pode fazer, do idoso, né, em hospital, e LPI, nada disso? Pois é, a Dona Cotinha é uma pessoa que tem problemas mentais e tudo, e ela foi deixada, não tem nem 70 anos, tá? Ela foi deixada num hospital, acho que foi em Goiânia, se não me falha aqui a memória, tá na justificativa do projeto aqui, mas eu já tinha lido sobre o caso antes. E ela foi criada a vida inteira lá dentro, tá? Então, todo mundo gostava dela, todo mundo se dava com ela. De repente, ela já estava idosa. Esse hospital foi obrigado a fechar. E aí, o que eles fizeram? Colocaram a Dona Cotinha numa LPI. Aí, uma dessas pessoas passou o caso na televisão, sim, Regina, passou o caso na televisão. Uma dessas pessoas que trabalhava no hospital e que se dava com a Dona Cotinha, tá? Descobriu onde ela estava e foi visitá-la. E daí resolveu levar a Dona Cotinha para casa dela. Gente, até aí eu não vejo problema algum. Nossa, que bom, né? Tá levando a Dona Cotinha para viver com ela, para viver num ambiente familiar, muito melhor do que ela tá no ILPI. Venhamos e convenhamos, por mais que seja boa a instituição, vamos dizer assim, que nada parece que substitui aquele aconchego que a gente pode ter numa casa, que a gente tem pai, ali tem uma mãe, ela tem uma filha, essa senhora, essa jovem senhora. Mas o que aconteceu? Eu não sei se ela procurou um advogado, se o advogado procurou, tem uma advogada aí no meio, nenhuma crítica, colega, tá? E fizeram o quê? Ingressaram no judiciário pedindo o LOAS para a Dona Cotinha. Agora, o LOAS está em mais ou menos um pouco mais de R$1.000, né? Porque é um salário mínimo, tá? E ela diz que a Dona Cotinha se dá super bem com a filha dela. E daí vieram algumas pessoas e disseram assim, já que nós estamos conseguindo isso, porque ela alegou que ela cuidava da Dona Cotinha, então o Estado concedeu o benefício, tá, do LOAS para ela, vejo naquele valor, e ela falou assim, então eu vou adotar a Dona Cotinha. Mas, gente, adoção, ela tem por objetivo substituir uma família natural em relação àquele que é o vulnerável, criança, adolescente. Posso adotar alguém que seja adulto? Posso. Mas a lei ainda diz que para que eu possa adotar alguém, eu tenho de ter 16 anos de diferença entre mim, não é? E a pessoa que está sendo adotada, porque eu preciso dar a ideia de que aquela família é uma família supostamente natural. Como é que eu vou adotar um idoso? Me digam. Outra coisa, a Dona Cotinha não está podendo se manifestar, porque ela não entende bem o que está acontecendo, não é? Eu acho que é assim, aquele idoso que estiver consciente, não é? Que não tiver nenhuma forma de demência, nenhuma deficiência mental, eu não sei se ele vai querer ser adotado. Eu perguntei aqui para os meus dois, tá? Não fiz uma enquete maior, mas vamos dizer assim, para mim já bastou de parâmetro, o que, como assim que a gente pode ser adotado? Né? Então, vejam, eu vejo isso daqui mais como uma questão
como eu disse, só não saiu ainda publicado, tá? De um favorecimento, às vezes, que aquele adotante, invertendo-se todo um processo aqui do que é a adoção, do que sempre foi a adoção desde, não é, as sociedades mais antigas, não vou trazer aqui a história da adoção, mas desde as sociedades mais antigas, vai inverter todo um processo. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com certas coisas que estão sendo pensadas em relação ao idoso. Para mim, isso daqui não seria uma rede de apoio. Muito pelo contrário, pode ser, sim, um fator de renda que entra para a minha família, e eu deixo o idoso ali, enquanto eu vou ganhando, e todo mundo conhece a realidade brasileira. Eu não estou julgando o caso específico da dona Cotinha, eu estou julgando aquilo que eu li, e que está aqui, não é, no slide, clicar, tá, vai ter ali, eu peguei ontem, não é, para colocar aqui, para atualizar tudo, e está lá o projeto de lei, que, a hora que acabar a pandemia, porque foi de 2019, né, antes da pandemia, isso daqui poderá vir à tona, tá? Para frente. Isso, e aí a gente chega, estamos chegando aqui no finalzinho, não é? Isso daqui é o último, vamos dizer assim, em termos de um apoio, porque do LOAS eu estou falando enquanto eu estou trazendo isso daqui para vocês. Nós temos, desde 2016, janeiro, 6 de janeiro, para ser mais precisa, de 2016, aquilo que é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, gente, ele cuida de deficiente físico, ele cuida de deficiente sensorial, ele cuida de deficiente intelectual e de um deficiente mental. São 4 situações ali de deficiência. Ele dá amparo a essas pessoas. Só que o que fez este legislador que fez essa lei em 2015? Ele disse assim, olha, para nós agora no Brasil não existe mais ninguém que possa estar sob o que está escrito aqui embaixo, curatela. O que é a curatela? É uma proteção que a gente dá ao idoso, principalmente nos casos em que ele não tem mais como o quê? Como decidir por ele, não é? Então, ele foi acometido, sei lá, por Alzheimer, ou ele tem algum outro tipo de demência senil, ele não consegue mais ter um discernimento, então a gente garantia, não é? Que a esfera jurídica, a pessoa dele, não é só a esfera jurídica, né? Porque a esfera jurídica cuida da pessoa e cuida do patrimônio, tá? Estivesse garantida na sua integralidade. Hoje, o Estatuto do Idoso, que é uma obra do senador, né, Romário, que tem uma filha com deficiência intelectual, tá? E ele quis dizer o quê? Olha, a gente precisa dar dignidade a todas essas pessoas que são deficientes. Gente, mas eu concordo em gênero, número e grau. A dignidade está lá, não é? E eu lido na parte do direito, com direitos fundamentais, eu lido com essas questões todas aqui no direito, como é que eu vou ser contra? Sou. Mas eu tenho de dizer o seguinte, como é que eu posso proteger o idoso, tá, que tem esse tipo de problema? É mais possível a gente ter um idoso com problemas mentais, não é, do que uma pessoa mais jovem, certo? Ou talvez esteja na mesma também a equiparação aqui. Mas ele colocou todos no mesmo balaio ali. Ele colocou todas as espécies de deficiência e disse assim, ninguém mais, em razão da dignidade que está na Constituição no Brasil, pode ser tido como absolutamente incapaz. Então, a nossa proteção hoje, para qualquer pessoa que seja, gente, alcançou os 18 anos, só será relativa ao seu patrimônio. Então, se eu for curadora do meu pai e da minha mãe, eu só posso cuidar do patrimônio deles. Se eles disserem assim, não sabem nem o que estão falando, eles sabem, então vamos dizer assim, não sabem o que estão falando, e falam assim, eu não quero ir no médico, eu não posso levar ao médico. Porque ele tem autonomia, aquilo que a gente chama de uma autonomia existencial, sobre o seu corpo. Vocês já imaginaram isto? E o juiz, gente, ele está preso àquilo que está na lei, ele não pode decidir contrariamente, ele não pode ampliar esse quadro, a lei é clara, é isso que existe. Então, é assim, aquela pessoa que é idosa e que tem algum problema mental, pode casar? Pode casar. Pode resolver sobre a sua questão de se vai ter filho, se não vai ter filho, teoricamente se vai adotar, se não vai adotar, tudo que qualquer um de nós aqui pode fazer,
não é, supondo que todos nós, porque eu digo que às vezes a gente tem, assim, aqueles intervalos, não é, de insanidade, e os supostamente insanos têm intervalos de lucidez, né, isso porque na questão de curatela a gente tinha muito isso antigamente, antes do novo Código Civil, tá? Então, vejam, como é que a gente vai poder garantir o respeito a esta pessoa se ela nem sabe o que está acontecendo? Teve um caso aqui em São Paulo. Essa senhora sofre de Alzheimer, ela já não reconhece nem a filha que cuida dela, e a filha foi ao judiciário e pediu, não é, para ter a curatela dessa mãe, para exercer a curatela sobre a mãe, porque ela não tem mais condições de decidir nada. Tá bom, o que aconteceu? O juiz deu, mas no sentido de questão patrimonial. Isso houve um recurso, foi parar no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, eu não sei se houve mais algum recurso para Brasília, tá? Mas eu acho que não, porque eu não tomei conhecimento. Dizendo que eles estendiam, em razão do quadro e do laudo psiquiátrico que está no processo, eles estendiam os cuidados dessa filha, mas eles tomaram todo o cuidado também em como escreveram aquilo, para dizer que os cuidados da filha se estenderiam também à pessoa da mãe dela, para que ela possa estar protegida. Existe um projeto de lei desde 2015, antes do Estatuto ter entrado em vigor, portanto, nós temos de respeitá-lo, porque ele é uma lei que tem vigência no país, para modificar isto, porque ele modificou, gente, questões muito importantes quando a gente trata de pessoas que são deficientes mentais ou que tenham algum tipo de demência mental. Né? A deficiência, pelo que eu sei, ela se estabelece antes dos 18 anos e a demência é um quadro que aparece depois. Tá? Então, essa medida, ela seria da curatela, ela é uma medida de proteção ao maior incapaz, mas ela hoje tem essa restrição, ela só diz respeito ao patrimônio. Mas esse idoso pode se valer da chamada, quando ele não tem problemas nem de uma deficiência intelectual grave, nem de uma deficiência mental ou uma demência, tá? Ele pode partir para a tomada de decisão apoiada, que nós chamamos de TDA, né? Uma abreviação aí, e que tem a ver também com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que está dentro do Código Civil, que é outra lei. Então, essa pessoa, ela pode, ela mesma, não é alguém que pede isso para ela pode dizer assim, olha, eu não me sinto mais tão bem em pedir, não é, em decidir sobre esses negócios aqui que eu tenho de decidir, estou inseguro, e às vezes o idoso se sente assim, né, ele não sabe muito assim, às vezes porque um quadro de uma doença está se instalando, e não precisa ser uma demência ou o que seja, mas ele já vai se sentindo mais vulnerável, ele pode ir ao judiciário, tá? E pode pedir para que duas pessoas que ele mesmo indica, porque nesse caso ele está bem, não é? Psiquicamente ele está bem. Ele indica, e que se aceitarem, o juiz vai nomeá-las como apoiadores. E daí é assim, quando ela vai contratar, e aí é todo um aspecto patrimonial, né? Que é para isso que serve. Como isso daqui tem de ser público, está registrado em cartório e tudo, por exemplo, vai contratar alguma coisa com o banco tem o direito de exigir que os apoiadores estejam presentes. Não, mas eu me sinto bem para negociar hoje. Não, mas eu quero saber que os apoiadores estejam presentes para depois não ter nenhum problema de alegação de que não estava sabendo o que estava fazendo. Tá? Aquele que é apoiador pode pedir a qualquer momento também para deixar esse, vamos dizer assim, cargo, essa função, bem como o próprio idoso, não é? Ou esse próprio, porque vale para o deficiente, não é? Mas aqui a gente está cuidando do idoso. Pode ele mesmo ir ao Poder Judiciário pedindo para deixar de ter esses apoiadores, tá? No caso da curatela, a situação é outra, tá? Mesmo assim, o idoso não fica sujeito a toda a vontade do curador, tá? E por fim, gente, chegamos aqui naquilo que eu já falei, não é? Que é o LOAS, que é esse benefício de prestação continuada, tá? A base do LOAS está na Constituição, tudo a base é a Constituição, que diz, né, que a assistência social, né, a LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social, será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. E o último slide traz algumas indicações aqui
Tá? Fabiane, por favor, o último slide. Isto. Que tem direito, então, toda pessoa idosa de baixa renda, ou então que seja deficiente está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a definição, ainda que não tenha contribuído para o INSS. E ele vai ser de um salário mínimo para quem tiver 65 anos ou mais. Por quê? Porque a Constituição fala em 65 anos em relação ao idoso, lembram? Questão lá do transporte, mas que seja. Desde que tenha renda familiar de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, calculada com as informações do cadastro único, no CadÚnico e dos sistemas do INSS. Esse material aqui eu consultei, certo? Agora, recente, eu sempre faço uma busca recente, tá? O site é do governo, como é que a gente faz para solicitar esse benefício assistencial ao idoso? Tá? Eram essas daqui os aspectos que eu podia pontuar em termos, assim, de direito, sobre essa rede de apoio, não é? Que é basicamente voltada, como vocês viram, à família, não é? E quais são os mecanismos que a gente tem dentro do ordenamento para essa proteção do idoso. Tá, eu agradeço aí a vocês, eu tinha que ter feito, né, um slide assim, muito obrigada, né, mas eu falei, eu falo. Então, muito obrigada, gente, pela atenção de vocês até agora. Tá? O Fernando está trazendo aqui uma coisa importante, é que o LOAS, né, na verdade, é realmente a abreviação do nome da lei, como eu falei, né, a Lei de Assistência, não é, esqueci agora o resto, Fernando, tá, mas o benefício é o BPC, né, que é o benefício que eu também coloquei ali, de prestação continuada, tá? Então. Professora Débora, algumas pessoas foram deixando questões no chat, posso passar para você? Claro, claro. Então, algumas delas, né? Se o idoso ele não tem quem possa cuidar dele, familiar, qualquer pessoa assim, aí é uma sugestão que ela vai perguntando, será que o Estado poderia criar um tipo de bolsa auxílio para que algum profissional fosse contratado para dar auxílio a esse idoso? Eu acho que é um pouco difícil disso acontecer, Johannes, e para quem fez a pergunta, tá? Por que eu acho difícil disso acontecer? Porque a gente está vendo que a gente não está vivendo um chamado estado do bem-estar social, não é? Onde o Estado efetivamente pratica políticas públicas em relação ao idoso de garantia desse dinheiro. A gente tem o quê? Tem Bolsa Família, tem, não é, tem o benefício, não é, continuado aí, em relação ao idoso, ao deficiente, quer dizer, existem aí certas, vamos dizer assim, contribuições financeiras por parte do Estado para dar amparo a essas pessoas. E a partir disto, não é, que tem de ser pedido, e quem tem de pedir somos nós, pessoa que tem interesse nisso, para que então daí você pague essa pessoa, se for possível. Tá? Em outros países que eu conheço, o Estado é presente, então ele, por exemplo, manda à casa do idoso 3 vezes, às vezes, né, de manhã, de tarde, de noite, para saber se o idoso comeu, se ele se alimentou, se ele tomou medicação, se está indo tudo direitinho, se o idoso ainda pode ficar em casa, né? É muito diferente daquilo que a gente tem no Brasil, a gente tem tudo muito assim, provisório, né? Tudo eu tenho a impressão que é provisório, e na área do idoso parece que é mais provisório ainda do que na área do outro vulnerável, que é a criança e o adolescente. Eu acho um pouco difícil, Johannes, que o Estado se dispõe a pagar algo mais. Bom, vou dizer uma coisa, gente, ponham na cabeça de vocês, se vocês não são da minha área, o Estado nunca perde. O Estado empurra tudo para cima da gente, tudo que ele puder, ele empurra para a gente, ele empurra para a família, olha, é você que tem de fazer, mas você não pode fazer, que nem o caso dessa moça aí, que eu falei que que eu fui procurada ontem. Vai fazer como? Não é? Quer dizer, vejo difícil, Johannes. Tem uma outra proposição aqui de pergunta, né? Se esse idoso mora sozinho, Sim. né? E ela não tem filhos, então quem que é o responsável? Se ela é uma pessoa que agora não tem seus filhos, não tem seus outros familiares, quem se responsabiliza por esse idoso? O próprio idoso.
no Brasil, o próprio idoso. Veja, o que a própria Constituição fala, o Estatuto do Idoso fala, é que a família, a comunidade, não é? Daí ele vai para a comunidade, então somos nós aqui, por exemplo. Então, vou dar um exemplo bem concreto. Aqui no prédio tem muitos idosos que moram sozinhos, certo? Então, o que foi feito agora por conta da pandemia? O síndico, que também é idoso, colocou lá um anúncio, a quem é que pode ajudar os idosos fazendo compras, fazendo isso, fazendo aquilo, criou uma rede de apoio aos idosos, que não tem ninguém, ou às vezes tem até, mas fica mais difícil, às vezes, para esses filhos, às vezes, aparecerem com uma rapidez, certo? E aí as coisas estão sendo feitas assim, percebe? Pela própria comunidade. Né? Caso contrário, o que vai acontecer? Se essa pessoa tem condições financeiras, ela pode se colocar numa casa, por exemplo, de repouso. Ela pode o quê? Como eu tenho visto em muitos casos, ela paga para uma pessoa morar com ela. Porque daí ela não está sozinha. Difícil, não é? Morar sozinho sendo idoso. Muito difícil. A gente sabe dos problemas. Cai, às vezes, não tem quem levante, precisa chamar ambulância, e, nossa, é um monte de coisas, não é? Então, nem sempre a gente, como idoso, vai ter essa autonomia, que às vezes a gente espera, tá? Mas é assim, nós não temos essa rede de proteção pelo Estado, ou você vai parar na LPI pública, se você não tiver condições de se cuidar, e se tiver lugar. Bom, apareceram outras questões. Se esse idoso está bem, passou a ter depressão, no caso, e ele não tem condições financeiras, qual que é a condição, né? Como é que se resolve uma questão como essa? Pois é, daí ele vai ter de se valer do SUS, não é? Procurar o SUS para tentar o quê? Obter um tratamento psiquiátrico para que ele possa tratar esta depressão. Né? Eu diria assim, mesmo a São Judas, as universidades em geral, né, têm dado esse tipo de apoio, não é, com as faculdades que acabam tratando dessas pessoas que não têm condições. Né? Veja, até no próprio programa, não é, Johannes, do mestrado e tudo, em ciências do envelhecimento, tem todo um grupo de apoio também que lida com esses idosos, né, a faculdade de psicologia. Então, é assim, a pessoa, mas eu conheço muito bem a questão da depressão, porque já cuidei de gente depressiva, é assim, essa pessoa não sabe, às vezes, procurar, não é? Então, ela precisa de alguém de fora que perceba, às vezes, o problema, que ela precisa de ajuda e que a ajude. Mas veja, se você pensar que há países em que o idoso está sendo, aspas, monitorado, aqui a gente não tem isso. A gente não tem. Então, você vai ficar realmente sem tratamento se você não tiver condições de perceber que você está chegando num caminho, por exemplo, agora na época da pandemia, que tem tantas pessoas, né, tantas entidades oferecendo ajuda para esses casos, se esse idoso não quiser, e há muita resistência em relação a isso, não tem como fazer diferente. Okay. Rosana, você levantou a mão. É alguma questão aqui para a doutora Débora? Oi, Rosana. Bom, ela tinha levantado a mão e achei que era uma pergunta direta. Tem uma pergunta aqui que está assim, quer dizer, a pessoa tem uma doença autoimune, ela tem direito ao LOAS? Veja, se ela for idosa, ela tem. Caso contrário, ela precisa ter uma deficiência. Essa deficiência não é um rol taxativo. Eu não trouxe aqui o rol, mas, por exemplo, eu acho que entraria, assim, a questão de uma doença autoimune, dependendo do tipo dessa doença autoimune, o que ela pode causar de incapacidade para essa pessoa. Então, tem um rol, né, que se você for procurar lá na questão, né, do LOAS, né, coloca ali o benefício, não é, continuado, aí você acha na internet quais são as deficiências, não é, de saúde que a pessoa precisa ter. Lembrando o seguinte, que aquele rol que está ali, todo aquele elenco ali de doenças não é taxativo. Tudo vai depender do caso concreto. Tá? É isso. Essas são as questões que foram colocadas. Não há mais questões aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta diretamente para a doutora Débora? Damares levantou a mão. Isso. Oi, boa noite, doutora. Oi, boa noite.
No começo, a senhora falou sobre as leis, que eu peguei só a filha, queria da mãe e tal, e tem, e, como fala, saiu as leis, né? Essas leis a gente é, tem como você reivindicar quando for feito uma internação que é da pessoa idosa, que ela tem que viver a vida dela, mas tem a mãe que é idosa, tudo. Você tem como reivindicar essa lei? Veja só, Damaris, nós não estamos falando aqui de uma lei que fale nesse sentido, e aí é que está o problema. Ela cuida de um pai, nesse caso específico, ela cuida de um pai que tem 92 anos. Esse pai tem, na verdade, 5 filhos, 3 de um primeiro casamento e 2, sendo ela uma dessas duas, tá? São 2 moças do segundo casamento. E esse pai está dando, assim, uma série de questionamentos. Os irmãos do primeiro casamento, os filhos do primeiro casamento já quiseram até entrar em juízo pedindo uma guarda compartilhada, porque eles alegavam que ela não deixava eles terem contato com o pai. Veja, isso aí você fala de criança, não é? De adolescente, não é? Que você quer ter acesso também. Ela não quer essa guarda compartilhada, a coisa para nós é falada nesse sentido, não é? Por quê? Porque existe dinheiro também, patrimônio que está sendo, e há patrimônio neste caso, esse senhor não é um senhor pobre, ele é um senhor que tem um patrimônio razoável, por isso que dá problema, né? Porque como não é pobre, ninguém se interessa, né? Agora, quando você tem patrimônio, se interessa. Só que agora ela chegou à conclusão de que ela está perdendo a vida dela tomando conta desse pai, mas ela não quer abrir mão, justamente porque por conta do patrimônio que ela está administrando. Então, ela queria fazer o seguinte, colocar esse pai numa LPI. Aí esse colega que já tratou com ela, tá, que é um colega meu, amigo meu, trabalhamos juntos em coisas assim, ele falou assim para mim, Débora, eu pedi para ela levá-lo ao psiquiatra, e veja, não foi nem falado para ele que ele ia ao psiquiatra, foi falado para ele assim, vamos ao médico. E ele foi sendo avaliado por esse psiquiatra, porque você vai falar para o idoso que a gente vai ao psiquiatra, ele vai achar o quê? Se ele ainda estiver bem, não é? Que é o caso. Ele tem problemas de saúde, mas ele não tem um problema psiquiátrico, ele não tem nenhum tipo de demência, ele é lúcido, completamente são. E foi o atestado que ele conseguiu. E ela queria um atestado, e foi o que esse colega quis fazer, mostrar para ela o seguinte, olha, você não tem esse motivo, então, abra mão de ter o seu pai com você e deixe o seu pai viver com os outros filhos dele. Mas por conta do dinheiro, ela não quer abrir mão disso e ela quer internar esse pai. Você não pode fazer isso dessa forma. Como eu falei há pouco, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso quando a gente está falando de uma deficiência, no caso do idoso, de uma demência, não é senil, alguma coisa nesse sentido, que ele já não saiba mais, que ele já não tenha mais consciência, então ele não é são, tá? Que daí, você mesmo assim, não terá mais, por lei, condições de cuidar da pessoa desse idoso. Quem decide sobre a pessoa dele, se vai ser operado, ainda que ele não saiba nem o que está acontecendo, se não vai ser operado, é ele. Não é aquele que é o curador. O curador hoje, ele só cuida de aspectos financeiros. Deu para perceber? E veja, ela não está com uma situação dessas, então ela tem assim, ela tem uma procuração desse pai, ela alega que o irmão, um dos irmãos, está muito espertamente, acabou ficando com 5 imóveis desse pai, ele tem não sei quantos imóveis, 5 imóveis esse irmão teria passado a mão já na herança, e que ela tem medo disso. A gente percebe que ali existe uma questão do quê? De dinheiro envolvido, não é? Neste caso da Marisa específico. Então, é assim, o idoso tem leis que o protegem, mas ele o protege na questão dessa dignidade, desse respeito. Num primeiro momento, a gente não leva em conta o fato, não é, de que ele pode ser uma pessoa que não saiba mais o que ele esteja fazendo, porque ele tem uma demência ou sofre de algum tipo de demência senil, tá? Então, tem coisas que você vai poder fazer e tem coisas que você não vai poder fazer. No caso dessa senhora, porque ela é uma senhora, né, o pai tem 92 anos, ela está, assim, com as mãos um bocado atadas, porque se esse pai disser, eu não vou para uma casa de repouso, ele não vai, e ele já disse isso para ela, porque ela já tentou falar para ele, e ele falou, eu não saio daqui. Como é que você vai tirar? Isso é excelente esse filme aqui, Eu Me Importo, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme fantástico do que não deve ser feito, tá?
Então, não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu sim, muito obrigada. E eu vejo muito mesmo, eu também sou cuidadora, e eu vejo nas casas como que é, né? Até o ano passado, esse paciente que eu cuidei, ele faleceu, e tinha, eu acho que 6 filhos, mas só 2 cuidava dele. E a outra, que morava na mesma casa, ela saía para trabalhar e falava, olha, vocês cuidam do papai, que era papai que falava, que ela chamava, né? Aham. E ela chegou a falar para mim, quando o papai morrer, eu quero saber, eu vou dividir as coisas, porque a minha parte eu quero e eu não abro mão. Você entendeu? Então, o velhinho ele tinha, sabe? Tinha casa, tinha as lojas. Então, por aí se tira, né? É dolorido, Muito. dolorido porque nós vamos também chegar nisso. E eu peço assim para Deus, para que quando eu tiver essa idade, hoje eu cuido da minha mãe também, que é idosa, e de outros, né, outros pacientes, Aham. eu peço para Deus para que eu possa ter alguém para cuidar de mim, porque é duro ir para uma casa de repouso, É. sabendo que tem filhos que pode cuidar, entendeu? Então, Damares, mas o que eu mais tenho visto, e talvez você esteja vendo nessas casas, eu vejo pelo lado do direito, não é? É que cada vez mais os idosos estão sendo abandonados e a única coisa que interessa aos filhos é o dinheiro. Aí teve um idoso uma vez, gente, que chegou para mim, não faz muito tempo, falou assim para mim, doutor, o meu filho falou para mim que eu teria deixado já a herança para a irmã dele. Ele falou assim, daí ele mesmo completou, mas a herança só não é quando eu morrer? Gente, eu fiquei, não é, consternada com aquela situação e falei, o senhor está com toda a razão. Enquanto o senhor não morrer, o seu filho não pode falar de herança. Tem uma norma aqui, nisso aqui, que é o nosso Código Civil, não é, que regulamenta a nossa vida aqui entre nós, tá aí na família e várias outras situações, que diz assim, não se pode fazer um contrato sobre herança de pessoa viva, não é, que os romanos chamavam de pacta corvina, pensem aí no corvo, não é? Por quê? Porque senão a gente vai querer que aquela pessoa morra para a gente pegar o dinheiro logo de cara, né? E é isso. O que eu mais tenho visto é assim, filhos que não se importam. Por isso eu tenho dado muito apoio a esse projeto de lei que busca, não é, possibilitar a esse idoso a deserdação desse filho, que deixar de dar apoio a ele na velhice, na doença. Porque vocês vão perceber que a situação no Brasil vai mudar se a gente tiver isso. Vai mudar. Então, a lei precisa ser alterada, tá? E eu tenho escrito, eu andei falando em congressos para ver como seria a receptividade, inclusive ano passado em congresso no Uruguai, daqui, né? E no Chile, né? E agora eu estou começando a redigir um texto justamente sobre a questão do idoso e esse projeto de lei, certo? Para ver se a gente consegue mexer em alguma coisa para que esse idoso tenha uma maior proteção, que não seja só assim, os filhos ficam interessados só no dinheiro, não visitam, não fazem nada e depois têm o mesmo direito que o outro. Porque o idoso, dificilmente, ele acaba fazendo um testamento, mas eu já fiz alguns, tá? Deixando toda a parte, que é a parte que a gente pode deixar, que é 50% do nosso patrimônio, quando a gente tem herdeiros que a gente chama de necessários, que são os descendentes, ascendentes ou cônjuge, tá? Eu só posso deixar metade. Metade é reservada para essas outras pessoas, né? Aí o que eu faço? Tiro esse meu filho dessa parte a qual ele teria direito, ele só vai ter direito àquilo que a lei exige que eu deixe para ele, tá? Então, acho que aí a gente tem uma saída, mas ela ainda precisa ser construída. A gente tem uma meia saída hoje, talvez a gente consiga uma saída inteira depois. Doutora, só mais uma dúvida. Sim. A minha mãe, ela fez o testamento já, testamento vivo. E somos 3 irmãos, tá? E não estou me gabando, mas quem mais auxilia ela, cuida dela e do esposo dela sou eu. A minha irmã mora no fundo e ela já falou, quem deveria ficar com tudo isso era você. Eu não teria nem esse direito, porque você que cuida da mãe, você vai com a mãe no médico e, enfim, né?
Já meu outro irmão, a minha mãe fez de tudo por ele, tá? E há 2 anos atrás ela operou do coração. E quando eles estavam fechando, né? Ela infartou. Aí tiveram que abri-la e reanimar ela para poder colocar um stent que ela tem, né? Desceram para a hemodinâmica e colocaram. O meu irmão estava, entre aspas, que agora não está, né? Brigado com a minha mãe e com a gente, com nós todos, né? E o esposo da minha mãe foi lá falar para ele, Dário, vai ver sua mãe, porque a tua mãe vai operar e ela está muito triste. E eu via que ela estava triste. Falei, mãe, você quer ver o teu filho? Ela, não, o que ele fez comigo, que não sei o quê. Quando eu sair daqui, eu vou fazer o testamento e eu vou tirar ele do testamento. Eu falei, mãe, eu não sei se pode. Aí tudo bem. Ela voltou para casa, graças a Deus, tal. Aí eu fui com ela fazer o testamento, né? Precisa de 3 testemunhas. Ela pegou 50% dela e deu metade para mim e metade para minha irmã. E ele, dos 50, que é para ela dividir entre nós 3, ele vai pegar um terço. Mas teria como ela, porque ele fez muitas coisas, assim que não vem nem ao caso de falar. Teria como ela tirar ele do testamento? Veja, foi o que eu falei, a gente precisa lutar para essa mudança Isso. da lei, tá? Para que aquele filho que abandona o pai no afeto, que é o caso. Mas olha, Damaris, não é consolo, não é? Mas vocês não estão sozinhos. Então, assim, tá cheio de gente vivendo uma relação nesse sentido, que é um absurdo, mas é o que está aí. Eu chamei a minha atenção, eventualmente pode ser pensado, tá? Mas Sim. aí preciso de uma pessoa, no artigo que eu citei aqui da deserdação, que ele fala que um desamparo do ascendente, alienação mental ou grave enfermidade, que esse idoso, no caso aí, porque a gente está cuidando de idoso, né? Pode ser qualquer um, mas aqui no caso é o idoso, poderia deserdar esse filho. Mas aí vocês precisam saber o que é essa deserdação, como é que isso daqui funciona, porque não é uma coisa assim, faço o testamento e deserdo no direito brasileiro. As coisas são de dar, assim, uma certa segurança. Então, eu digo assim, num primeiro momento, o que vocês fizeram é o que aparentemente pode ser feito. Tá? Mas, tá certo. Talvez um advogado possa examinar melhor o caso, o que não dá para fazer aqui. Tá bom? Tá certo. Professora Débora, Obrigada. Damares. Obrigada, Olá, gente. muito obrigado pela pergunta, Damares. Desculpa, não, eu que desculpo. nós temos um horário de finalização. Boa noite, professora Débora, tudo bem? Eu sou o Maurício, acompanho aí junto do pessoal da organização. Estou aqui justamente agora nesse momento final para dar o encerramento da nossa aula de hoje. Então, para iniciar esse encerramento, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade aqui com a gente, tanto nesta aula incrível, extremamente esclarecedora nesse tema tão importante, quanto a disposição para responder todas essas perguntas que foram destinadas aí, e com certeza oriundos de toda essa complexidade, essa riqueza de informação que você nos trouxe. Quero parabenizar e agradecer também, principalmente a participação de todos do curso. Os cuidadores realmente são especiais, fazem com que tudo isso se torne possível. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado pelo compartilhamento. Super importante que vocês encaminhem no chat as suas perguntas e converse aqui juntamente com a professora no momento dessa dinâmica aí de perguntas e respostas, né, que esclarece bastante, inclusive, outras questões que, às vezes, pessoas que acabam nem perguntando, mas que têm a dúvida e acaba gerando esse esclarecimento. Quero agradecer também aos professores Rodrigo, professora Adriana e todos os integrantes da organização deste curso. Passo agora a palavra para a nossa querida Tamara, para que ela dê como encerrado
a nossa transmissão de hoje. Obrigado, professora Débora. Eu que agradeço, Maurício. Professora Débora, muito obrigada, primeiramente. E gostaria de parabenizar, inclusive, pela linguagem, né? Quando a gente, acho que quando a gente é leigo, né, é muito difícil a gente entender essa questão, né, de leis, de códigos, estatuto, isso é muito complexo, né, algo muito amplo, e aí a senhora consegue da melhor maneira possível explicar, assim, foi muito gostoso a aula de hoje, né, gostaria realmente de parabenizar, né, e com relação aos cuidadores também, né, agradecer pela participação de todos. Os nossos colegas, né, organizadores do programa também já disponibilizaram no chat, então quem tiver alguma dúvida com relação aos certificados, pode entrar no grupo do WhatsApp, que eles também colocaram o link, que a gente pode ajudar a preencher o forms, quem tiver alguma dificuldade, tá? As dúvidas que ainda apareceram no chat, a gente vai guardar, né, essas perguntas conosco, e aí, no momento oportuno, a gente vai esclarecendo, né, todas as questões que aparecem ao longo da aula, né? Obrigada a todos os colegas também, organizadores, que todos tenham uma boa noite, um ótimo restante de semana, né, e aguardamos vocês todos na próxima aula. Um abraço a todos. Muito obrigado, eu amei muito a aula, hein? Amei a primeira aula. Muito obrigado. Bem-vinda. Aguardamos vocês na próxima. Tchau, obrigada. Ainda não tem uma agenda para a próxima aula, né? Muito obrigada, professora Débora. Deus abençoe ricamente. Eu é que agradeço, gente. Vou saindo daqui. Obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Ainda não tem uma... Quando é a próxima aula, professora? Obrigada, Tamara.